Apocalipse capítulo 14, vamos ler a palavra do Senhor, que é alimento, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas quando tocam as suas harpas. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei e eis uma nuvem branca, sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra e fez a colheita. Então outro anjo saiu do santuário, que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada, ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Apocalipse 14 vai nos mostrar a vitória do Senhor Jesus, a vitória do Cordeiro. O juízo de Deus vai mostrar a derrota da Babilônia. Ou seja, o que nós vemos em Apocalipse 14, assim como nas outras sessões, nós podemos, como alguns teólogos acreditam, compreender ser aquilo que ocorreu no primeiro século, quando Roma era a grande inimiga dos judeus e do povo de Deus, igreja do Senhor Jesus, no primeiro século. E lá em 1 Pedro chama a Roma de Babilônia. Então Babilônia, que aparece aqui, para alguns está se referindo somente a Roma do tempo bíblico do Novo Testamento, que era o inimigo, que era o sistema ali que representava bem a obra de Satanás e a ira de Satanás contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus.
e no contexto ali também contra os judeus. Mas o texto nos mostra, nessa visão, no versículo 1, capítulo 14 de Apocalipse, que o apóstolo João vê o Cordeiro sobre o Monte Sião, e ele vê aí os 144 mil selados pelo Senhor. Então essa visão, que alguns acreditam que se cumpriu somente no primeiro século, para nós, na verdade, é uma visão da ação de Deus na história, do que Deus fez, faz e fará. Então, pelo menos queremos dividir esse capítulo 14 em 3 divisões muito simples. Em primeiro lugar, o texto mostra o Cordeiro reinando e sendo adorado, versículo 1 ao 5. O Cordeiro, que aqui é visto aí como em pé no Monte Sião, lá em Jerusalém, mostra que diante do Cordeiro estão 144 mil. Já vimos essa figura ali atrás, representando todos os salvos da história. Todos os salvos. Alguns acreditam, os salvos entre os judeus, porque no texto, no outro capítulo que lemos do Apocalipse, fala que esses 144 mil seriam das 12 tribos de Israel, os salvos, representando, amado, não significa um número exato. Uma seita muito conhecida, os Testemunhos de Jeová, em algum momento eles acreditaram que esses eram eles, até que a seita passou esse número, aí eles começaram a falar que Deus resolveu aumentar um pouco mais, porque senão a seita ia ficar só naqueles, e aí morreram e acabaria tudo. 144 mil é um número simbólico de todos os salvos. O texto mostra que pessoas que foram consagradas ao Senhor. Quando o texto fala que não se macularam com mulher, não significa necessariamente a questão sexual, até porque biblicamente falando, o sexo não é pecado dentro da aliança, do casamento, é bênção no casado, mas o texto mostra uma consagração, aqueles que se consagram. Olha a característica desses que adoram o Senhor, 144 mil, fala que eles eram consagrados, ou seja, puros, virgens, no sentido aí, da virgindade, no versículo 4, tem a ver com essa pureza, com essa consagração ao Senhor. E aí o texto fala também outra característica, no versículo 4, eles seguem o Cordeiro, por onde quer que ele vá. São aqueles que estão seguindo a Jesus, são aqueles que estão ouvindo a voz de Jesus e fazendo a vontade do Senhor, onde o Senhor os envia, o que o Senhor manda, eles seguem o Cordeiro. Esses são os adoradores do Senhor, e eles entoam um novo cântico. O texto diz que só eles podem aprender o cântico. Interessante o versículo 3, ninguém podia aprender o cântico, senão esses que foram comprados da terra. Ou seja, eles não foram salvos por causa de boas obras, ou porque eles são virtuosos ou virgens, eles foram salvos por causa do sangue de Jesus que os comprou. E a ideia que dá é que nem os anjos cantavam o cântico, só eles. Por quê? Porque o cântico fala de salvação. Os anjos não sabem o que é a salvação, só nós sabemos. Nós fomos salvos pelo sangue de Jesus, que nos tirou das trevas, nos fez nascer de novo, somos nova criatura, por isso nós cantamos ao Senhor o cântico da salvação. Versículo 5 fala, não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Ou seja, aqueles que foram transformados, o caráter dele foi transformado pelo Cordeiro, são primícias de Deus. Então a primeira sessão mostra o Cordeiro reinando e sendo adorado. Quando isso, amado? Em toda a história. Os que morreram no Senhor estão adorando o Senhor, estão com Ele o adorando. Os que estão na terra e conhecem a Jesus estão o adorando. Então João aqui está tendo uma visão celestial. Cristo reina e Ele é adorado pelos seus filhos que foram comprados pelo seu sangue. A primeira visão é essa. A segunda sessão que a gente pode dividir aí o Apocalipse 14 é a proclamação dos 3 anjos. Do versículo 6 a 12, o Apocalipse, João mostra pelo menos 3 anjos aparecem e proclamam algo muito específico. O primeiro anjo proclama o evangelho eterno, versículo 6, vi um anjo voando, tendo o evangelho eterno. Qual é o evangelho eterno? O evangelho, ele é o mesmo. O anjo declara o que, irmãos? Ele diz aí que é para pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua. O evangelho que ele prega é o que? Temam a Deus e deem a glória a Ele, pois é chegada a hora que Ele vai julgar.
adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Alguns teólogos acreditam que nenhum anjo pode pregar o evangelho. Os irmãos sabem disso? Quem prega é a igreja. Mas como se esse texto estivesse nos mostrando aquelas pessoas que têm um encontro com Jesus sem ninguém ir pregar a eles. Isso tem ocorrido entre os judeus, entre os islâmicos, entre os índios. Tem ocorrido em vários lugares, inclusive às vezes em grandes cidades, onde pessoas têm sonhos com Jesus, têm uma visão. Então alguns creem que esse evangelho eterno é essa manifestação de Deus, às vezes direta a algumas pessoas de maneira específica. E o que o evangelho traz para a pessoa, seja quem for, quando a pessoa ouve o Senhor, ou tem uma experiência com o Senhor genuína, com Jesus, esse é o evangelho eterno. O Senhor vai nos ensinar a temer a Ele e a dar glória somente a Ele, que fez todas as coisas, criou todas as coisas, e que o juízo vai vir, porque o texto fala sobre o juízo. Temam ao Senhor, pois é chegada a hora de julgar. Uma verdadeira experiência com o Senhor Jesus, com o Deus vivo, com Yahvé, com o único Deus, vai nos trazer sempre essas convicções, que nós precisamos temê-lo, viver para Ele, nos entregar a Ele, que nós vamos ter que enfrentar o juízo virá. O Senhor coloca isso no coração das pessoas. O ser humano fica tentando o tempo todo negar que haverá um juízo. As pessoas dizem: Deus é bom, Ele é Pai, Ele não vai julgar a terra. E é por isso que nós vemos uma justiça injusta, porque as pessoas querem aliviar a consciência. A Bíblia diz, amado, que Deus colocou no coração de cada homem a eternidade. Todo ser humano sabe que vai prestar contas ao Senhor, mesmo que tente mentir, negar para si mesmo o tempo todo, até dizendo que Deus não existe. Ele está mentindo para que ele não se renda ao Senhor. O evangelho eterno que o anjo proclama aqui, então, é o evangelho que só existe um Senhor, e Ele é o Criador de todas as coisas. Então, a natureza, aquilo que chamam de natureza, que nós já falamos que não existe essa palavra na Bíblia, pessoas que adoram a natureza, olha que absurdo. Primeiro que não é natureza, é criação. A pessoa que diz: o meu Deus são os animais, o meu Deus é a árvore, o meu Deus é isso. Alguém disse que, uma pessoa falou isso para outra: olha, o meu Deus é o mar. Aí ele falou: o meu Deus criou todas as coisas, o mar, a terra, o céu, tudo. Que vocês dizem adorar, o meu Deus criou tudo isso, e Ele é o único digno de ser adorado. Então o evangelho eterno. E o segundo anjo, ele avisa sobre a queda da Babilônia. Versículo 8 do Apocalipse 14. O segundo anjo diz: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Os que têm uma visão preterista de que Apocalipse só fala do passado, ele diz que isso aqui aconteceu quando Roma caiu, mas de 300 a 400 depois de Cristo. Então eles acreditam que isso já ocorreu. Para nós, amados, que temos uma visão histórica do Apocalipse, nós cremos que os impérios que se levantam com a característica da Babilônia, a Babilônia, que foi o grande império que destruiu Jerusalém, aí nos tempos de Jeremias, do profeta Jeremias, nós cremos que a Babilônia é um símbolo de um sistema, ou uma cidade, ou um império, que se levanta contra Deus com as marcas de quê? Da imoralidade, as marcas do orgulho, as marcas da idolatria. Essas são as marcas da Babilônia. Todo sistema, toda cidade, toda pessoa que começa a alimentar esses tipos de iniquidade, orgulho, imoralidade, até mesmo a vaidade, em todas as manifestações de vaidade, a ostentação, isso é marca do sistema babilônico, é a Babilônia. E o que o anjo está dizendo? Caiu a grande Babilônia. Roma caiu, o comunismo caiu, no sentido amplo da palavra. A gente sabe que ainda tem focos. O muro lá de Berlim caiu, ninguém acreditava. E esse sistema mundano, porque a Babilônia é um símbolo do sistema do mundo, o anjo está dizendo: vai cair, tudo que é de Satanás vai cair. Então o Apocalipse 14 está anunciando aquilo que historicamente vem ocorrendo, e que na volta do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus voltar,
vai ser absolutamente destruído todo o sistema do maligno. Esse é o anúncio. E terceiro anjo anuncia o quê? O juízo sobre os que adoram a besta. Olha aí o terceiro anjo no versículo 9. Outro anjo, o terceiro, diz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus. O que esses anjos estão fazendo, amado? Avisando. O Apocalipse são avisos do Senhor. Imagina a igreja do primeiro século lendo isso. Ela então, diante da perseguição de Roma, ela via que provavelmente a igreja que recebeu o Apocalipse já tinha passado até pela perseguição que aconteceu no ano 70, onde a igreja se espalhou, fugindo de Jerusalém. Jerusalém foi destruído. Realmente, quando fala aqui do sangue derramado no juízo de Deus, dá uma ideia do que aconteceu em Jerusalém no tempo 70 depois de Cristo, que a morte foi terrível. Alguns autores chegam a dizer, como Flávio Joséfo, que mais de 1 milhão de judeus foram massacrados dentro de Jerusalém, foram mortos ali ao entorno da cidade. Mas o que é interessante é que esse anjo está dizendo: olha, quem adorar a besta, quem tiver pacto com esse mundo, com esse sistema, vai ser também julgado junto com esse sistema. Ou seja, a Babilônia cai e os adoradores da besta também vão ser julgados. Às vezes a gente acha que o fato da gente não ser comprometido totalmente com o mundo nos livrará do juízo que virá. Amado, se a gente ama o mundo, a Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus. A gente ama esse sistema, a gente ama as coisas do mundo. E o que está no mundo? 1 João diz: cobiça dos olhos, soberba da vida, cobiça da carne. Se nós vivemos pegados a esse sistema mundano, nós corremos o risco de estar nesse juízo de Deus. E o anjo avisa: quem tem a marca da besta. Nós falamos aqui sobre a marca da besta, não entramos em detalhes especulativos, porque a Bíblia não deixa claro. Quando a Bíblia fala que o número da besta é 666, na história muitas teorias surgiram, pegando lá os nomes, até de um presidente dos Estados Unidos, que os 3 nomes dele tinham 6 letras. Eles falavam: não, ele é a besta. O Reagan, imagina isso. Alguns falando sobre alguns imperadores, enfim. O número da besta, 666, os irmãos que estudam um pouco mais a Bíblia sabem que 7 é o número sempre que aponta para aquilo que é completo, aponta para Deus, aquilo que é perfeito. Mas o 6 é aquilo que é imperfeito, ou seja, 666 é o sentido que nunca chega a acertar, que sempre está no erro, sempre está no engano. Então, quando você quer saber qual é a ação de Satanás, qual é o número da besta, é aquela pessoa ou sistema que está sempre contra Deus, sempre errando o caminho do Senhor, sempre desobedecendo a Deus, não quer se sujeitar a Deus. Isso é a marca da besta. A marca da besta é a pessoa que resiste a se render ao Evangelho e ao reino de Deus. E o anjo está dizendo: o juízo vai vir sobre os que adoram a besta. Os nossos governantes do Brasil podem escapar da justiça, porque a justiça do Brasil é extremamente questionável, mas eles não vão escapar do juízo de Deus, não vão escapar. E aí vamos para a terceira divisão geral que nós fizemos. A primeira foi o Cordeiro reinando, sendo adorado. A segunda foi a proclamação dos 3 anjos. E agora a terceira divisão aí, em Apocalipse 14, a recompensa dos fiéis e o juízo sobre os que não se rendem a Jesus. O versículo 14 em diante, ou melhor, do 13 em diante, vai nos mostrar o Apocalipse que quem é fiel, quem é do Senhor, será recompensado. Versículo 13: a voz do céu dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que agora morrem no Senhor, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanhem. Quem é fiel a Deus é bem-aventurado, a palavra que significa mais do que feliz, a alegria de Deus. A igreja recebeu o Apocalipse, lembre isso, no capítulo 1, para ser encorajada, para vencer as perseguições. Não foi para ter a resposta de tudo e ficar apenas com sensacionalismo, é para ler e falar: vale a pena ser fiel a Deus até o fim, vale a pena morrer no Senhor, porque as obras que nós fazemos para Deus nos acompanham. Amado, o que você vai levar para o céu ou pós-morte
não são os seus bens, mas é a sua obediência a Jesus, é a sua vida com Deus, é o que você faz para Deus, ou o que Deus faz através de você. Tudo que nós fazemos para o Senhor terá recompensa celestial. Quantas vezes no Novo Testamento somos lembrados disso? Que nós devemos ser sempre firmes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Isso é para nos encorajar no meio de todo o sistema da Babilônia, das lutas que temos, das injustiças, das impunidades. A igreja legítima vai continuar adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. Vale a pena continuar servindo a Deus. Às vezes os homens não vão nos reconhecer, às vezes nós vamos ser punidos por fazer algo bom, mas vale a pena porque a recompensa do Senhor é certa. É o que Apocalipse 14 está falando a partir do verso 13, mas também o texto está falando do juízo de Deus. Do versículo 14 em diante, fala aí que um anjo sai para uma colheita e o outro anjo sai para pisar o lagar. Então, duas cenas aqui do Apocalipse 14, irmãos, é o que acontece na história e o que vai ocorrer na volta do Senhor Jesus. Quem é do Senhor vai estar maduro para ser colhido. Há uma grande colheita para ser feita no final dos tempos. São as almas salvas, são os homens que se rendem a Jesus. E nós, igreja, precisamos lembrar do que Jesus falou em João capítulo 4. Erguei as vossas cabeças, porque os campos já estão brancos para a colheita. Nós precisamos ir às nações, nós precisamos ir ao sertão nordestino, nós precisamos ir aos ribeirinhos do Amazonas, nós precisamos participar dessa colheita do Senhor dos últimos tempos. O anjo está dizendo, haverá uma grande colheita. O anjo recebe essa ordem, pegue a foice, comece a colher, versículo 16, ou melhor 15, versículo 15, pegue a foice, comece a colher, chegou a hora da colheita, os campos já amadureceram, amado, em todas as nações tem gente se rendendo a Jesus, em todas as nações tem gente conhecendo a Jesus. Por quê? Porque a colheita final está chegando. Mas o texto também diz que o juízo final está chegando. E aí é o anjo da foice afiada, no versículo 18, diz que esse anjo saiu dali e se uniu a um anjo que tem autoridade sobre o fogo. Você imagina um negócio desse? E o texto fala aqui que vão pisar os cachos da videira da terra, e aí fala que o versículo 19, que ajuntou todos os cachos, os lançou no grande lagar da ira de Deus. Amado, aí mostra Deus vindo com a sua ira e a mortandade e os juízos que vai começar a ocorrer na terra. Isso já ocorre em pequenas proporções e vai ocorrer numa proporção plena na volta do Senhor. Aí, concluindo, nós sabemos que o Apocalipse ele é estudado, existem várias correntes teológicas. Alguns creem que esse grande juízo de Deus virá na grande tribulação. Alguns creem que vão vir depois da grande tribulação, e essa grande tribulação é definido por alguns como 7 anos literais, onde a igreja nem estará na terra. Mas, amado, isso é possibilidade, nós não podemos falar que isso é uma verdade absoluta. Se o irmão crê, nós temos liberdade para crer. O que é mais importante é a gente olhar para esse texto e falar, eu quero amar a Jesus todos os dias, permanecer nele, como o texto diz, os que perseveram no Senhor, os que amam o Senhor, os que seguem o Cordeiro para onde ele vai, e não viver uma vida longe da presença de Deus, porque aqueles que negam ao Senhor, aqueles que rejeitam a Jesus, você pode ter religião, querido, você pode ser pastor, pode pregar, se nós não vivemos uma vida em Cristo, permanecer em Jesus, como João 15 ensina, nós estamos sujeitos ao juízo de Deus, ao lagar da ira de Deus. O Apocalipse não é para nos amedrontar, mas também é para nos despertar para uma verdade. Precisamos viver na presença de Deus, para a glória de Deus. Pai amado, nós pedimos a tua bênção sobre cada um que está ouvindo a palavra nessa manhã, que a glória do Senhor brilhe sobre nós, que o amor pela tua presença aumente em nós. Senhor Jesus, nós queremos estar entre estes que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Nós queremos estar entre estes que, morrendo no Senhor, as suas obras nos acompanham. Nós queremos estar como estes que foram comprados e não se achou neles mentira,
porque eles foram lavados no sangue de Jesus. Nós queremos andar, ó Deus, a cada dia encorajados pela Tua presença e pela Tua palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor.